E para aprofundar mais nesse assunto, vamos conversar com Sheila Teixeira, terapeuta formada pelo Instituto Mineiro de Acupuntura e Massagens. Temos também no estúdio Cíntia Nunes, médica clínica geral, especializada em homeopatia. Sejam bem-vindas. Muito obrigada. Então, gente, para começar, a gente viu na reportagem a popularização das medicinas alternativas. Qual que é a importância disso, na opinião de vocês? Eu acho que as práticas integrativas já estão no SUS há um tempo, a medicina antroposófica, a acupuntura, homeopatia. E isso é muito importante para os pacientes que usam o SUS e não têm condição de pagar uma consulta. E tem um benefício muito grande. A procura no centro de saúde é grande, eu acompanho. Então é muito bom que tenha. Falta ter farmácia, porque a gente tem farmácia para medicina tradicional, mas ainda precisa ter essa farmácia para o medicamento, que o preço é bom, costuma ser R$20, R$50 um medicamento homeopático. Mas sem a farmácia, muita gente não consegue ter acesso ao medicamento. A farmácia do SUS não cobre esse tipo de tratamento? Atualmente não. E para você, Sheila? Só complementando, algumas prefeituras já estão implantando. Em Betim nós temos a farmácia Viva, em alguns outros estados, mas assim, em termos de tamanho de Brasil, quase que nada, né? Mas Betim é um exemplo a ser seguido dentro do pioneirismo, dentro das práticas integrativas e complementares. Eu penso que além do benefício para a população, há um grande ganho para os profissionais da saúde. E também para o governo, porque a prática integrativa, ela não tem custo quase que nenhum, né? A não ser os remédios homeopáticos e os florais ou qualquer coisa que se precise, o custo disso é mínimo diante do quanto se gasta. E nós temos o aspecto preventivo do tratamento das práticas integrativas. Então, ao invés do consulente ou do paciente, né? Os médicos chamam de paciente, do paciente ir para cuidar de um problema, nós sugerimos que eles comecem a ir aos postos de saúde para prevenção, para não adoecer. Então, quando a gente começa a cuidar da saúde, diminui a incidência da doença. E isso acaba diminuindo internações, diminuindo cirurgias e diminuindo um monte de outras coisas. Então, assim, o ganho, ele é muito amplo para todos os profissionais envolvidos na saúde. Bom, meninas, um argumento que é muito utilizado por quem é contra essas práticas, né, de medicina alternativa é que não tem comprovação científica. O que vocês acham disso? Eu acho que sem comprovação científica não estaria inserido, eu não seria reconhecido como especialidade médica, não haveriam 15 mil médicos homeopatas no Brasil. E eu acho que esse é um argumento de quem às vezes não conhece. Eu vou fazer um convite para conhecer a especialidade e experimentar um tratamento, porque normalmente o caminho do homeopata é ser alopata. Então a gente vai na universidade, a gente se forma como médico e a gente às vezes quer mais, que a gente acha que o recurso terapêutico da alopatia, ele é empobrecido. Então falta recurso para a gente dar para o paciente. Então a gente procura na homeopatia que tem uma visão do todo, uma visão que integra, não te esquarteja você uma cabeça, um dedo, um pé, ela integra. Então ela é sempre benéfica. E a visão da ciência às vezes era muito material e a homeopatia tem um componente muito imaterial. Então qual que é o método científico que eu vou usar para comprovar esses efeitos que nem sempre são visíveis ao microscópio, mas tem um efeito que a pessoa sente, né? E você está fazendo terapia sempre ali nas pessoas e elas realmente sentem, né, os benefícios. Com certeza. É porque o que acontece dentro dessa visão científica? A ciência está mudando. Hoje, a ciência, com o advento da física quântica e com esse pensamento mais globalizado que o próprio meio acadêmico já está absorvendo, já se entende que não existe essa separação tão rígida, matéria e espírito, né? Energia e emoção, está tudo muito junto. E a ciência, a física quântica, com a teoria das cordas, com um monte de teorias comprovadamente, né, aceitas, isso trazendo para as terapias aquilo. Não tem muito como fugir, não é? A questão da resistência das pessoas é porque toda mudança social é muito lenta, né? Muito lenta. Então, grupos vão aceitando as mudanças. Para a massa, para o todo aceitar, demanda um tempo. Mas nós estamos caminhando a passos largos, né? E a aceitação disso no SUS, eu considero assim uma grande vitória.
para o mundo, para o universo. Isso nós estamos vivendo um momento histórico muito importante. Dentro de uns 50, 100 anos, que não é nada em termos de história, nós vamos olhar para trás e pensar, nossa, minha avó participou daquele momento em que isso estava acontecendo. E eu acho isso muito orgulho, um momento muito que precisa ser celebrado por todo mundo. Sem dúvida. Gente, agora o assunto está muito interessante, mas a gente tem que ir para um rápido intervalo. E no próximo bloco vamos falar um pouco mais sobre as terapias alternativas. Estamos de volta com o Espaço PUC no quadro Repórter PUC de hoje. O tema é Medicina Oriental. Isso aí. Mas a gente sabe que tem muitos mitos envolvendo a medicina oriental, né? Isso é verdade, Ana. Por isso, nós separamos algumas dúvidas frequentes para deixar tudo esclarecido. Então, as terapias orientais substituem remédios e tratamentos convencionais? Cíntia, você médica... Dependendo do adoecimento, a medicina homeopática ela é suficiente para tratar aquele quadro. Mas nem sempre uma coisa exclui a outra. Muitas vezes a gente precisa de usar as duas coisas. Porque a gente também viu na reportagem a Luzia, que é coordenadora do Liancum no SUS, ela fala que o Liancum é muito bom para ajudar, né, para quem tem pressão alta, diabetes, mas nesses casos o remédio não pode ser suspenso, né? Nesses casos, quando você faz Liancum, você faz yoga, tai chi, outras práticas, você tem um benefício, porque a glicose abaixa, a pressão melhora. Então, você deve estar sempre usando concomitantemente o medicamento e a prática que você escolher, que você gostar. E sempre com orientação médica, né? Isso, e nunca suspender o remédio por sua conta, né? As coisas, às vezes, acontece que a pessoa começa o tratamento homeopático, aí aqueles 2 ou 3 medicamentos que ela usava, ela passa a usar um, e às vezes acontece de suspender e não precisar. Mas porque o medicamento homeopático ele não vai tratar a pressão alta, ele vai tratar a própria consciência, vai tratar aquela pessoa, ela vai começar a ter mais estímulo para escolher um alimento melhor, às vezes passa a comer arroz integral, deixa de comer carne, começa a nadar, então isso tudo vai melhorando a saúde dela como um todo. É uma filosofia, né? Isso. Já tem a próxima pergunta. Tenho que seguir uma dieta específica para que a meditação tenha efeito? Muita gente pensa isso, né? Que a meditação está aliada à alimentação. Isso é verdade? Eu acho que aí é trocar a causa pelo efeito, né? Eu vou melhorar a minha dieta a partir do momento que eu começo a meditar. Né? Como a Cíntia disse, à medida em que eu vou me normalizando, me equilibrando, me harmonizando com a minha natureza, automaticamente eu só vou buscar coisas boas para mim. Então, eu não vou conseguir mais aquela alimentação que agredia o meu corpo e por isso me adoecia no momento em que eu estiver em paz. Né? Então, não é uma necessidade, é uma consequência natural. E só um ponto aqui. A carne, alguns alimentos, eles nos encarnam, entre aspas. Eu também faço yoga, meditação. Então, café, bebidas escuras, chocolate, açaí. Então, se você vai meditar, é melhor você não usar esses alimentos escuros e carnes, por exemplo, antes de meditar. Vamos saber, né? Vamos ver se tem mais uma pergunta. Furos de brincos e piercings prejudicam o tratamento pela acupuntura? Sheila, isso é também uma dúvida muito comum, né? Porque existe polêmica se o ponto vai sair do lugar, como que é isso? O que acontece é que esses pontos fazem parte da nossa anatomia energética. Então, eles não estão localizados no corpo físico. Nós os localizamos através